Fala pessoal, começa aqui mais um Explica aí Pastor. E dessa vez nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, irmãos. Muito falado e muitas vezes pouco vivido, mas que nós temos visto a importância vital para nós vivermos nesse momento tão difícil do nosso dia. E o Explica aí Pastor dessa semana é como nos tornarmos motivados a cada dia para não cedermos a tudo aquilo que o mundo e Satanás tenta nos empurrar goela abaixo. Vai começar agora um Explica aí, pastor. Irmãos, nós bem sabemos que a vida cristã é uma vida constante. E a cada dia que passa, nós temos visto que nós dependemos mais de Deus do que de qualquer outra coisa. O cristão que não depende exclusivamente de Deus não está antenado, não está ligado, não está observando realmente o que é buscar a Deus em espírito e em verdade. E nós temos visto, irmãos, que a cada dia que passa nós temos que nos motivar para vencer as dificuldades da vida, as situações que vêm, tentando nos parar, tentando nos desanimar, tentando nos tragar, tentando nos paralisar, mas nós bem sabemos que a palavra de Deus, ela nos dá ferramentas, ela nos dá estratégias importantíssimas para que nós possamos nos motivar em Deus, porque a nossa motivação maior deve ser em Deus. E a primeira motivação, irmãos, que eu quero falar para vocês é que nós devemos jejuar. Uma das coisas que faz o cristão se motivar e vencer as intempéries da vida é o jejum. E o jejum, irmãos, é a prática de nós não nos alimentarmos por um certo tempo. É a prática de nós voluntariamente buscarmos uma pureza, buscarmos estar mais perto de Deus, buscarmos nos enfraquecermos para sermos fortalecidos pelo Deus Todo-Poderoso. Isso é importante, irmãos, mas também a palavra de Deus vai nos mostrar que não é de qualquer jeito que deve ser feito um jejum. A prática do jejum deve ser por um motivo específico. Então, jejue pela sua família, jejue pelos seus filhos, jejue pela igreja que você congrega, pelos irmãos que estão ali junto com você. Para quê, irmãos? Para que nós possamos, a cada dia que passa, ser fortalecidos pelo nosso Deus. O jejum é aquele momento que nós vamos nos enfraquecer, porque vamos estar na falta de uma alimentação. Mas isso não quer dizer nada, porque nós podemos enfraquecer a nossa carne, mas o nosso espírito vai ser fortalecido. E isso é totalmente importante para vivermos uma vida motivada. Por isso, meus irmãos, nós temos que jejuar. Nós temos que praticar o ato de jejuar a Deus, de entregar verdadeiramente esse jejum de uma forma que nós não venhamos escandalizar o próximo, nós não venhamos fazer como faziam aquele povo que Cristo nos deixa um ensinamento. Olha, quando você for jejuar, lave o seu rosto, escove os seus dentes, não saia todo mulambento. É isso que Jesus diz. Ó, não sai com a boca com hálito mal aí, não. Escova seus dentes, lave o seu rosto, se penteie, vista-se, jejue a Deus, mostre a Deus a sua reverência, se enfraqueça diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai te fortalecer. Não precisa dizer aos quatro ventos que você está jejuando, é algo íntimo seu. Mas nós sabemos, irmãos, que algumas pessoas não podem fazer um certo tempo de jejum devido à sua saúde. Mas, irmão, se você não pode fazer isto, se você não pode jejuar, isso não quer dizer que você é maior e nem menor que a pessoa, que a sua santidade é maior ou menor que a outra. Não. Peça ao Senhor, vai fazendo, vai aumentando. Olha, Senhor, eu posso fazer tal tempo. Olha, Senhor, eu posso fazer tal tempo. É você e Deus. E Deus vai te capacitar, e Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa.
Mas nós precisamos jejuar, meus irmãos. Nós precisamos nos motivar. E só nos motivamos nesses dias em Deus. Mas a outra prática da nossa vida cristã, para nós nos motivarmos, é orarmos, irmãos. É nos aproximarmos da pessoa bendita de Deus, seja por palavras, seja por pensamentos, seja no seu particular ou em público. O que importa, irmãos, é nós orarmos e verdadeiramente nos entregarmos a Deus em palavras, em pensamentos, em choro, em lágrima, não importa, irmãos, porque a oração leva-nos a confessar. A oração leva-nos a adorar, a oração leva-nos a termos uma comunhão com Deus, a oração leva-nos a agradecer a Deus, a nos entregar e pedir aquilo que tanto nós precisamos. E uma coisa muito importante nesses últimos dias, leva-nos a interceder pelo próximo. Leva-nos a interceder por outros que estão ao nosso redor e muitas vezes nem lembramos dele na oração, mas quando nós oramos, quando nós temos essa prática, nós nos motivamos. Eu quero desafiar um irmão aqui, uma irmã aqui que já entrou em oração e não saiu diferente. Quando nós oramos, irmãos, Deus está perto de nós. Quando nós oramos, a nossa fé está sendo renovada. Quando nós oramos, seja de pé, seja sentado, seja ajoelhado ou até mesmo deitado, não importa a maneira, ou dentro do carro. Quantas vezes, meus irmãos, eu comecei a orar dentro de um carro e senti a graça e a preciosa presença de Deus. Não importa o lugar, irmãos, o que importa é nós entrarmos em oração. Por isso nós temos que nos motivar a orar ao Senhor, a jejuar a Deus, a orar a Deus e nos consagrar ao Senhor Jesus. Consagrar ao Senhor Jesus é o ato pelo qual, irmãos, nós nos dedicamos tudo a Deus. E eu quero parar um pouquinho nesse tempo, nesse momento sobre consagrar, nos consagrar, porque nos consagrar leva-nos à santificação. Como é bom, irmãos, nós termos a prática da santificação. Nós buscarmos a santificação a cada dia, porque a santificação é o ato de nos separarmos, irmãos, daquilo que é ruim e nos dedicarmos a Deus. Quando nós deixamos aquilo que é ruim de lado e nos dedicamos a Deus, a Bíblia fala, irmãos, que a santificação não vem de outra pessoa senão de Deus. A santificação vem do Senhor Jesus, porque Ele é santo e nós devemos buscar a santificação. Porque quando nós nos convertermos, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós somos libertos de Satanás, nós somos libertos do pecado. Mas como nós vamos motivar a nossa vida para alimentar o que é bom e não o que é mal? Quando nós entendermos que a santificação vem de Deus e é a causa que nós precisamos ter. É bom nós orarmos e tudo é uma sequência, meus irmãos. Nós oramos, nós jejuamos e nós nos consagramos, nós nos santificamos. Lá na harpa cristã tem um hino 432 que diz: minha vida toma-te, consagrado a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o seu amor. E aí diz: a minha alma lava, Salvador, do teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, sua para sempre sim. Como nós vamos nos motivar nesses dias, meus irmãos? Orando, jejuando e nos santificando. Porque a Bíblia vai nos mostrar que a santificação é posicional e instantânea. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus, nós somos purificados. Nós fazemos parte de Deus e Deus se faz parte de nós. Deus nos preenche, mas ela deve ser prática e progressiva.
Nada que for praticado não fica. Se nós aprendermos a andar de carro e não praticarmos, pode ter certeza que quando você pegar um carro, quando for sair, vai ser uma grande dificuldade. E assim é na nossa vida espiritual. Assim é a busca da santificação. Se nós não buscarmos a santificação a cada dia, a cada momento, a cada situação, a cada atitude nossa, meus irmãos, nós não vamos ter uma vida, uma santificação progressiva. Nós não vamos ter uma santificação a cada dia. Nós vamos estar sempre parando, deixando morrer o carro. Mas nosso carro não morre, porque nós somos vaso cheios do azeite de Deus. Nós descemos na olaria, nós oramos, nós jejuamos e nós nos santificamos, nos consagramos para que a nossa alma esteja sempre lavada por aquele que é santo, Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a obra progressiva da santificação é a cada dia. É o Espírito Santo em nós. E como nós vamos ter o Espírito Santo em nós? Nos santificando. Nos santificando. Porque a palavra santificação, irmãos, leva-nos ao entendimento do santo, da dedicação, da consagração, da santidade. E isso leva-nos a pensar como nós temos nos dedicados à nossa vida espiritual. Como nós temos nos dedicado à nossa busca em Deus, à nossa oração, o nosso jejum, a nossa santificação, a ideia de nós nos separarmos do mundo e nos conectarmos com Deus, voltarmos mais a Deus, estar mais perto de Deus. Oh, irmãos, nós temos que pensar que Deus nos ofereceu algo especial, sermos separados. Porque quando nós deixamos que a santificação flua sobre a nossa vida, seja pela graça, seja pela fé, seja por buscar a Deus em oração, no jejum, na leitura da Santa Palavra, que é algo extremamente importante para nós nesses últimos dias. Nós temos lido muitas coisas, mas nós temos que ler a Santa Palavra, porque a palavra é vida. Ela é vida, ela é luz, ela é alimento para a nossa vida espiritual. E nós vemos, irmãos, a cada dia que passa, que Deus tem separado para si aqueles que desejam ser deles. E aqueles que desejam ser de Deus devem ser separados. Não tem como aqueles que querem ser de Deus ser ligados ao mundo e ligados a Deus. Ou é ligado ao mundo ou é ligado a Deus. Se você é ligado a Deus, você é separado. Se você é ligado ao mundo, você não está em Deus. E isso é muito importante, irmãos, porque quando nós nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, a nossa alma, o nosso coração é lavado, é renovado. A luz do Espírito Santo e da palavra de Deus nos inunda o coração, a mente, e isso faz com que nós venhamos remover tudo aquilo que possa nos contaminar. Cada dia que passa, irmãos, o mundo está nos desafiando. O mundo está nos desafiando, mas nós nunca podemos pensar que nós já somos capazes de enfrentar este mundo sem estarmos passando dia após dia no processo de santificação, no processo de consagração. Que nós possamos, como diz lá Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, irmãos, não é algo opcional para os crentes. É algo primordial. Nós não podemos brincar com a santificação, porque aqueles que brincaram com a santificação na santa palavra de Deus tiveram momentos terríveis na sua vida. Não tiveram alegrias plenas, mas o Senhor não nos chamou para ter alegrias momentâneas, para ter períodos de alegria, períodos de vida com Ele. Não. Deus nos chamou para termos um momento, um período, uma vida em Deus. E essa segurança de termos uma vida em Deus, de nos mantermos de pé até o momento que o Senhor vier nos buscar,
e nós nos tornarmos filhos de Deus, varão perfeito, à medida da estatura do conhecimento pleno de Cristo, como está escrito lá em Efésios 4:13. Dessa forma, irmãos, nós vamos vencer e nós vamos nos motivar a cada dia, jejuando, orando, lendo a palavra de Deus e nos consagrando, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, o Explica Aí, Pastor termina por aqui. E eu quero agradecer a vida dos irmãos e que os irmãos possam guardar esse ensinamento. E semana que vem algo novo por aí. Como diz aquele hino, tem coisa nova chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu prevaleci na santificação do Senhor. Irmãos, paz do Senhor, um abraço e um beijão no coração. Eu amo muito vocês. E o Explica Aí, Pastor termina aqui. Se motive no Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus e se consagrando, para que você seja um cristão santificado em Cristo Jesus. A paz do Senhor.